Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, escrito e narrado por Mãe Flávia Pinto. Apresentação. Além dos meus 24 anos de prática matriarcal à frente do terreiro de Umbanda Casa do Perdão, localizado na Zona Oeste, subúrbio do Rio de Janeiro, também tive a oportunidade de combater a intolerância religiosa por meio de um programa de políticas públicas, atuando como gestora na Coordenadoria de Liberdade Religiosa do Governo do Estado e, posteriormente, na Prefeitura do Rio de Janeiro. As experiências em órgãos governamentais me fizeram comprovar certas ideias com as quais eu já havia tido contato dentro do terreiro. As vulnerabilidades do segmento religioso afro-brasileiro. Elas, como praticante religiosa, seguem me entristecendo e, como sacerdotisa e socióloga, me desafiando. Percebi na prática que o nosso despreparo como instituição deve-se ao fato de não termos um órgão federativo qualificado para nos oferecer, no mínimo, bases de formação histórica, filosófica, teológica, jurídica, administrativa, ambiental, constitucional e ética que possibilitem ao dirigente ou à dirigente estar preparada para desenvolver a gestão e a sustentabilidade de uma organização religiosa. Em decorrência disso, inúmeras vezes fui chamada para resolver situações relacionadas a denúncias de violações de direitos dentro dos terreiros, o que me afetava muito e ainda afeta. Sempre achei que deveria desenvolver uma ação de promoção à liberdade religiosa, ofertando uma melhor qualificação às lideranças que estão à frente dos terreiros, uma vez que existe uma luta externa contra o racismo religioso e também uma luta interna muito grande, o que evidencia essa necessidade de formação. Iniciei esse projeto de formação com o livro Umbanda Religião Brasileira, Guia para Leigos e Iniciantes, Palas Editora 2014. Que é, até hoje, meu livro mais vendido e que traz os ensinamentos de forma bastante acessível. No entanto, a mãe Flávia, que o escreveu há 11 anos, não é a mesma que hoje assina esta obra. Aprofundei-me ainda mais nos saberes, nas pesquisas e nas vivências das filosofias africanas e indígenas, além de ter acumulado mais de 2 décadas na gestão religiosa, social, jurídica, administrativa e financeira de uma comunidade de terreiro. A partir dessas experiências, passei a sentir uma necessidade ainda maior de atualizar o panorama sociopolítico, jurídico e econômico das religiões afro-brasileiras. O resultado desse processo é o desenvolvimento de uma cidadã brasileira cada vez mais imersa na luta antirracista e na descolonização do pensamento eurocristão, entranhado na cultura brasileira e, consequentemente, dentro da Umbanda, conforme explico em meu segundo livro, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, #Se Liga na Política, da editora Conexão 7, 2019. Meu amor pela Umbanda, enriquecido por minhas vivências no Candomblé, no qual, há 12 anos atrás, fui iniciada para Oiá, e posteriormente na Nigéria, onde em 2018 me iniciei para Oyar também e para Ebés, mais conhecidas como Ayamins Axorongá, e a minha maternidade biológica de 3 filhos e mais de 80 filhos e filhas de Orixá, ressignificaram meu papel como mulher na luta pela defesa do meu povo, de toda a sabedoria milenar e do seu legado ancestral. Ancestrais femininas detentoras dos segredos sagrados. Segundo o Dicionário Yorubá-Português de José Beniste, Bertrand, Brasil, 2019, a expressão Yaebé refere-se à chefe de uma sociedade de mulheres, mães feiticeiras ancestrais. As Ayamin Axorongás também são conhecidas como Yamin Adjé, expressão que pode ser traduzida como minha mãe feiticeira, pois é formada pelas palavras iorubas Iá, mãe, mais minha, mais Adjé, feiticeira. Segundo o Dicionário Yorubá-Português de José Beniste, Bertrand, Brasil, 2019, Adjé significa feiticeira,
bruxa com a crença de que se transforma em pássaro noturno. A Umbanda também transformou minha matrigestão, exercida no grupo religioso que lidero, assim como minha posição social, tornando-me, a partir dos meus estudos e minhas pesquisas, consultas e orientações, uma referência para as religiões afro-brasileiras. Explico um pouco sobre esse caminho em meu terceiro livro, Salve Matriarcado, Manual da Mulher Búfala, Fundamentos de Axé 2021. Este quarto livro é o resumo de tudo que descobri ao longo dessas pesquisas, leituras e vivências e dos lugares que ocupei e que ocupo em minha função como dirigente de um templo de Umbanda, que cumpre o papel de salvar e transformar a vida das pessoas, que chegam em busca de amparo ancestral, espiritual e energético, e a função social de combater a fome, com a doação de cestas de alimentos que visam promover a segurança alimentar às pessoas que vêm até nós em busca de auxílio para manter as famílias vivas, já que muitas permanecem desempregadas no sistema capitalista, termo cunhado pela liderança indígena Ailton Krenak no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Companhia das Letras, 2019. Por fim, esta obra pretende colaborar com a formação das sacerdotisas e sacerdotes à frente dos terreiros afro-indígenas religiosos, fazendo-os entender que precisam de um mínimo de preparo e algumas bases teológicas, filosóficas, sociológicas, históricas, jurídicas e administrativas para uma boa gestão da sua comunidade religiosa. Espero que gostem e que, por intermédio da qualificação de nosso corpo de dirigentes, no Brasil e no exterior, possamos estar mais bem estruturados para defender nossa liberdade religiosa e nosso direito de existir como descendentes dos povos africanos e indígenas dentro da nação brasileira e mundial. Boa leitura. Meu saravá fraterno, Mãe Flávia Pinto. Prefácio. Liderança indígena Shumaya Chia. Meu nome é Shumaya Chia, que quer dizer vento frio no idioma Funiô. Minha aldeia fica no interior de Pernambuco e se chama Aldeia Fundiô, que significa imigrante da beira do rio. O povo Funiô sempre viveu no topo das montanhas, das serras, e quando descíamos para realizar nossos rituais, descíamos margeando o rio São Francisco. Por isso o nome quer dizer imigrante da beira do rio. Com o passar do tempo, sendo um jovem guerreiro, sempre busquei entender e conhecer mais profundamente nossa espiritualidade na liderança. Então, me tornei uma liderança de guerreiros após sair da aldeia. Não sou pajé nem cacique dentro da aldeia, mesmo sendo oriundo de uma família de líderes. Mas quando estou no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília ou em qualquer parte do Brasil, sempre estou com vários guerreiros, conduzindo-os para realizar os trabalhos, os rituais sagrados e cada vez mais mergulhando no autoconhecimento da minha tradição. Hoje, aos 33 anos, sou a liderança de vários guerreiros fora da aldeia. Comecei ainda jovem, com 8 anos de idade, como uma liderança de pequenos guerreiros. Em nossa caminhada, estamos sempre aprendendo e ensinando. O que nos faz ser conhecedor da nossa história e nossa cultura é quando paramos para mergulhar e não só aprender a fazer uma pintura, não só aprender a fazer um rezo, mas a entender e compreender tudo o que a Sagrada Mãe Natureza nos ensina. Ser uma liderança não é para todos os guerreiros e todas as guerreiras, mas para aqueles e aquelas que se dedicam a aprender a viver. Todos somos muito parecidos, com características em comum, mas nem todos e todas temos o mesmo conhecimento. O conhecimento é para aqueles que se doam para aprender. Eu fui mais um guerreiro que mergulhei profundamente para estudar e aprender, para que hoje possa conduzir cerimônias com vários guerreiros, conduzindo-os na história da etnia e dos guerreiros Funiô. Nós estamos aqui em um ritual. É um ritual em que passamos 90 dias. Um ritual de tradição da etnia Funiô de Pernambuco.
Tudo o que eu aprendi até a data de hoje com os meus mais velhos, minhas lideranças, é que não existe diferença entre nós. Existe um culto um pouco diferente, com o mesmo propósito. Nós cantamos e dançamos em volta de uma fogueira. Mergulhamos dentro de um rio para nos limparmos e nos purificarmos. O que eu conheci, principalmente na Umbanda, por meio da guerreira Mãe Flávia, foi que nós somos todos iguais. Não importa se na pintura de urucum, no rosto ou se no som de atabaque, porque a força está dentro de cada um de nós quando nos permitimos nos conectar com a própria essência e espiritualidade. A medicina é sagrada. Ela cura. Quando você se permite ser curado. Tanto a medicina tradicional sagrada de nossa história, de nossos rituais, como um banho de ervas no centro de Umbanda ao som do atabaque, com rezos conduzidos pelo guardião e pela guerreira. Nosso propósito hoje, e vejo também que a Umbanda proporciona muito disso ao planeta, é poder unir todos os seres de luz, poder ajudar. É o mesmo propósito que temos na floresta, levar a medicina até a cidade. Fazer as pessoas se conectarem e conhecer a si mesmas, porque elas não se conhecem. Somos todos irmãos, nossa espiritualidade é a mesma, nossos rezos têm um só propósito que é o do grande espírito, poder ouvir nossas preces. O mesmo rezo que fazemos na floresta, o mesmo rezo que fazem na Umbanda, que faziam os guerreiros indígenas e negros que lutaram juntos de não deixar que sua história se acabe. Vamos lutar até o último momento de nossa vida para realizar nossas cerimônias sagradas, para ter nossa medicina. A Umbanda eu assemelho à nossa cultura, aos rezos, ao propósito. Assim caminhamos um ao lado do outro. A Umbanda trabalha com seus uniformes de tradições e nós trabalhamos com os nossos objetos sagrados da floresta, sempre com o mesmo propósito. A nossa medicina pode unir cada um de nós, e a Umbanda pode unir todos os irmãos. No final, nós somos todas as incorporações de nossa ancestralidade, que vibra junto ao som da atabaque ou quando balança o maracá. Não é só uma melodia, mas um rezo sagrado, que nos conecta com toda a nossa ancestralidade e nos faz renascer no momento do rezo sagrado. A Umbanda Preta nos faz conectar com a Jurema Preta, com a medicina de tradição. Quando nós consagramos um copo deste chá, nos conectamos primeiramente com nós mesmos e com o nosso coração. Trazemos para perto de nós a força daquela raiz, da planta sagrada onde mora toda a nossa ancestralidade, onde reside toda a nossa história. Nós, indígenas e negros, não somos apenas o tronco de uma árvore. Somos uma raiz fincada na terra, que sempre vai renascer. Mesmo quando tentaram acabar com nossa cultura, quando tiraram todos os nossos galhos, todos os nossos frutos, até cortaram o nosso tronco, nossa raiz, a raiz dos povos originários, dos povos indígenas, de todos os pretos, sempre permaneceu, porque ela nunca foi tocada. É da raiz que sai nossa medicina sagrada da Jurema Preta e nos conecta com toda a nossa ancestralidade. A medicina não é só a casca de uma raiz com um copo de água, mas um chá sagrado, um chá-mãe que nos traz a força ancestral da natureza. Salve nossas forças, guerreira. Aô, Funiô, Shumaya, Xiá. 1. Origem da Umbanda. Ascendência étnica, cultural e religiosa. Em 15 de novembro, celebramos o Dia Nacional da Umbanda. Nesse dia, em 1908, ocorreu a manifestação do espírito do caboclo das 7 encruzilhadas no médium Zélio Fernandino de Moraes. Desde meu primeiro livro, afirmo que esta data é um importante marco, pois possibilita a contabilização da temporalidade, característica fundamental do registro histórico escrito que o permite ser validado pelas normas historiográficas ocidentais.
No entanto, para melhor compreendermos a Umbanda e toda a profundidade de ensinamentos trazidos pelos espíritos ancestrais que se manifestam nas falanges de caboclos, preto-velhos, exus, entre outros, é essencial pesquisarmos a história que vem muito antes de 1500, ano em que o português Pedro Álvares Cabral invadiu, sem a concordância dos povos nativos, o território indígena, hoje chamado de Brasil. 1.1. Por que é importante, necessária e urgente a compreensão da verdadeira história do Brasil? Porque as principais matrizes da Umbanda são os povos indígenas e africanos, que se manifestam nos templos como orixás, pretas velhas e pretos velhos, caboclas e caboclos e outras falanges que têm suas respectivas etnias ancestrais, como ciganos, campineiros, cangaceiros, juremeiros, marinheiros e etc. Sendo a falange dos pretos velhos e a falange dos caboclos os pilares fundamentais da Umbanda, é importante refletir sobre a etnia desses espíritos. Os povos indígenas originários das Américas e os africanos originários da África. Logo, a origem da Umbanda não é europeia, grega ou tampouco cristã. E já é tempo de reconhecermos isso e de enfrentarmos o racismo histórico que está entranhado em nós devido à influência da imposição do processo de escravização, do genocídio e da tortura, ao qual chamam romanticamente de colonização, ocorrido nos continentes invadidos, roubados e destruídos pelo povo europeu, como foi o caso do Brasil. Os bárbaros europeus não tinham outro interesse além do enriquecimento por meio do roubo de nossas terras, nossas riquezas e nossos corpos, que serviram como mão de obra escravizada e não remunerada, como objeto sexual do estupro e da pedofilia e para a gravidez compulsória, a fim de gerarmos mais seres humanos que serviriam forçadamente ao enriquecimento dos povos eurocristãos através da escravização. Para compreender esses fatos históricos, é preciso entender que os povos africanos podem ter até 140 mil anos de existência e os povos indígenas mais de 12 mil anos, conforme explico em meu livro Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, 2019. Logo, a origem das tradições cultural, filosófica, científica e organizacional desses povos tem muito mais de 2023 anos, quando este livro está sendo escrito e gravado. Isso significa afirmar que a sabedoria das pretas velhas e das caboclas é milenar e não teve início após a data da invasão do Brasil pelos portugueses. Tampouco conta com apenas 2023 anos de práticas de curas filosóficas e medicinais. Portanto, descendemos de povos que antecedem a passagem de Cristo pelo planeta. 1.2. Por que a desconstrução filosófica e histórica é importante para a prática mediúnica? Porque muitos médiuns, como foi o meu caso, um dia podem deixar de receber conhecimentos e informações valiosas das entidades que os guiam devido simplesmente a limitações do conhecimento histórico que não lhes permite processar conhecimentos e saberes milenares anteriores ao 15 de novembro de 1908. Na prática, estamos tentando explicar que a origem da preta velha não é a senzala e que da cabocla não começa no Brasil há apenas 523 anos. Entender isso é importante porque, quando estudamos os povos ciganos, buscamos sua origem histórico-filosófica. Logo, também devemos fazer isso ao estudarmos nossos orixás, pretas velhas e caboclas. É urgente que paremos de afirmar que nossos orixás negros africanos são os santos brancos católicos. Afinal, eles não nasceram dentro da religião moderna romano-cristã. O orixá negro africano teve um nascimento mítico há milhares de anos, juntamente com o surgimento dos povos da região, quando também nascem as tradições iorubas, bantos, nagôs,
jejes, dentre outras, na África subsaariana. É essencial combater o racismo introjetado em nós, proveniente do modelo educacional racista brasileiro que privilegia a história de um povo sobre o outro. A história ensinada na escola diz que o português veio colonizar, civilizar, um povo selvagem que não tinha educação, fé, filosofia, ciência, sabedoria, ética ou cultura. Contudo, esse povo possui saberes filosóficos, medicinais, científicos, éticos, culturais e ambientais que lhe possibilitam viver por anos, mantendo uma forma de organização social que não conhecia a fome, a miséria, a desigualdade, a violência contra a mulher e o abandono de crianças. Esses povos africanos e indígenas construíram as pirâmides do Egito, do povo maia e do povo asteca. Ergueram cidades-fortalezas, como o povo inca que edificou Machu Picchu, desenvolveram moradias vernaculares, como o povo Xingu, no centro-oeste do Brasil, que além de serem sustentáveis, possibilitavam a todos os membros da comunidade ter um lugar para morar e o benefício de aquedutos para o transporte de água, além de possuírem filosofia própria e medicina avançada que utiliza a natureza como produtora de remédios, agregada à energia curadora espiritual e à defesa do meio ambiente. Em resumo, são povos que desconheciam a fome, a miséria, a falta de moradia, de médicos e de tratamento para todos os males. Todos esses saberes foram ignorados pelos povos dominadores europeus, que chamaram nosso conhecimento de mazelas demoníacas. E por conta disso, muitos de nós continuamos ignorando a potência desse poder ancestral, mesmo abraçando e pedindo a bênção a um caboclo ou a um preto velho. Está na hora de descolonizar nossa fé, combater verdadeiramente o racismo epistêmico e intrarreligioso, e abraçar as mitologias, as cosmologias e as filosofias africanas e indígenas como valores civilizatórios dos povos de fé da Umbanda e do Candomblé. Permita que seus ancestrais se comuniquem com você de acordo com a tradição étnica deles, não apenas dentro de um formato padrão absurdamente distante das culturas indígenas e africanas, como é o caso de muitos terreiros. Para tanto, façamos uma reflexão epistêmica. Ao pisar em um terreiro, quais são os elementos presentes nele que conectam você às ancestralidades africanas e indígenas? Se esse templo receber a visita de um ancestral vivo, indígena ou africano, essa pessoa se reconhecerá e sentirá que existe um pertencimento étnico dentro do terreiro que cultua a cabocla e a preta velha? É preciso ter coragem para nos fazermos essas perguntas e senso ético para aceitarmos as respostas. Normalmente, quando indígenas e africanos visitam nossos terreiros, eles não se identificam com nossos cultos, e isso tem algo a nos dizer em relação ao distanciamento que temos entre a cultura viva desses povos e as manifestações ancestrais deles dentro dos terreiros. Lembremos-nos de um provérbio africano que diz: enquanto a história da caça ao leão for contada pelos caçadores, os leões serão sempre os perdedores. 1.3. Para se aprofundar. A unidade cultural da África Negra. Esferas do patriarcado e do matriarcado na Antiguidade Clássica, de Sheikh Anta Diop de Dakar, 2014. História da Umbanda, uma religião brasileira, de Alexandre Comino, 2019. Levanta a favela, vamos descolonizar o Brasil, de Mãe Flávia Pinto, 2019. 2. Caboclos e pretos velhos, ancestrais. Povos e religiosidade africanos e indígenas como matrizes da Umbanda. 2.1. Você sabe o que é ancestralidade? Acabamos de ver no capítulo anterior a temporalidade existencial dos povos africanos e indígenas.
e pudemos compreender melhor que a profundidade dos conselhos e das curas que os pretos velhos e os caboclos nos oferecem é proveniente de tradições milenares, e por isso forças positivas e profundas são ativadas em nossa alma assim que entramos em contato com essas queridas entidades. Entendemos o porquê de, às vezes, um simples abraço do caboclo ou do preto velho parecer nos curar e libertar de todos os males. Mesmo distantes, sentimos a proteção, o amparo e o amor deles. Quantas vezes ficamos com as mensagens desses seres encantados reverberando em nossa mente por dias, meses e até anos? Não é raro ficarmos impressionados com o impacto magnético que esses espíritos têm sobre nós, com falas tão assertivas que, por vezes, parecem nos conhecer há anos. Quantas vezes, ao abraçá-los, sentimos como se fosse um grande reencontro e até dizemos que estávamos com saudade. Já se perguntou por que isso acontece? A Umbanda, como um fenômeno religioso brasileiro, sofreu forte influência do catolicismo e do espiritismo. No início, o racismo era ainda mais forte do que é hoje, e certamente por isso os ancestrais escolheram as seguintes características para o corpo que seria usado pelo espírito de Zélio de Moraes: homem, branco, heterossexual, classe média, família cristã e filho de militar. Assim foi possível realizar o fato histórico do surgimento, renascimento de uma nova religião. Em um cenário bastante racista, apenas 20 anos após a pseudo-abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, não aceitariam que uma mulher ou uma pessoa negra ou indígena fundasse uma religião dita brasileira, pois ela seria considerada pertencente a um povo atrasado que não acreditava em Deus. E essa pessoa não poderia estabelecer ritos fundantes para a criação de um sistema religioso com base em seus mitos e cosmogonia étnica milenar africana e indígena. Para melhor compreensão, é preciso entender o que é um fenômeno religioso e o processo de aculturação no âmbito das religiões modernas e antigas. Fenômeno religioso. Durante todo o período histórico da existência, o ser humano sempre teve e tem a necessidade de compreender os conflitos nos quais está inserido. Faz parte desta busca a criação de mitos e de forças metafísicas que deem conta da relação dele com o transcendente e que lhe apresentam uma cosmogonia e uma base filosófica para a compreensão da vida. Aculturação. Quando duas ou mais culturas entram em contato de maneira natural ou impositiva, pode ocorrer a fusão de valores éticos, morais, civilizatórios e religiosos. Em alguns casos, os valores e os costumes de um povo podem se difundir até mudar de acordo com as regras e as condições do sistema social em que estão inseridos, principalmente quando existe o uso da força e a falta de liberdade por parte de um povo sobre outro. Religiões antigas são costumes étnicos culturais praticados por povos originários que reproduzem ritos, formas de organização social, medicina, valores éticos, morais, filosóficos e espirituais praticados pelos ancestrais desde a origem. Por exemplo, africanas, indígenas, hindus, ciganas, celtas, maias e pagãs em geral. Religiões modernas nascem como fenômeno religioso, derivados do processo de aculturação, violenta ou não, presentes no mundo a partir do período chamado Era Cristã. Por exemplo, islamismo, catolicismo, protestantismo, espiritismo, Wicca, candomblé e umbanda. Confira no material de apoio 2.1 a linha do tempo das religiões, a fim de compreender melhor o que chamamos de religiões antigas e modernas. Isso significa que os fenômenos religiosos modernos que apresentaram à sociedade humana as religiões criadas após a chamada Era Cristã, como a católica, a protestante e a espírita kardecista, foram aceitos por terem sido criados e apresentados à sociedade por homens brancos, muitos deles cristãos,
heterossexuais, ricos, com poderes econômicos, intelectuais e ou políticos. Esses pertencimentos sociais lhes permitiram ter legitimidade social para serem baluartes das novas religiões, como nos casos de Constantino, Martinho Lutero e Allan Kardec, apenas para citarmos 3 exemplos mundialmente conhecidos. Dessa forma, a Umbanda foi se adequando e seguindo um modelo cada vez mais cristão, substituindo inclusive a palavra ancestralidade por reencarnação, até o ponto em que a consciência do renascimento como processo cíclico dentro de uma família pertencente à mesma árvore genealógica perdeu-se como sentido orientador da samsara, a roda da vida. Termo sânscrito que se refere ao fluxo incessante de morte e renascimento. Ou seja, nós nos distanciamos das bases conceituais de muitas tradições africanas e indígenas que cultuam seus ancestrais e se preparam para receber um novo membro por meio de uma gestação, pois compreendem que pode ser um antigo familiar retornando para o clã tribal, isto é, para o seu idilé. Segundo o Dicionário Yorubá-Português, de José Beniste, Bertrand Brasil, 2019, o termo idilé significa família, clã, descendente de um ancestral familiar da linhagem masculina, formada pelas palavras id, raiz, mais ilé, casa. Quando não há o renascimento, os espíritos desses clãs e dessas tribos que realizaram grandes feitos por suas comunidades por intermédio da força espiritual e política, permanecem sendo cultuados depois da morte, depois do retorno ao Aurum, recebendo festejos em datas comemorativas e sendo invocados quando existe a necessidade de aconselhamento para decisões importantes daquele indivíduo ou daquele grupo. Esses espíritos foram pessoas que desenvolveram ações honrosas pelo clã, tribo, comunidade étnica, como lideranças tribais e religiosas, nas funções de yanifás, pajés, babalaús, caciques, guerreiras, caçadores, coletoras, parteiras, oráculos, rezadeiras, médicas tradicionais, chefes de exércitos, oradores, musicistas ou pensadores e pensadoras filosóficos. Sendo assim, nessas tradições, esses grandes espíritos permanecem vivos como guardiãs protetoras e guardiões protetores, ainda que sejam considerados mortos pelas religiões cristãs e obsessores de acordo com a visão espírita. Para esses povos, a cosmogonia é diferente. Na maioria dos templos de Umbanda, prevaleceu a ideia de que quando o espírito de um morto está por perto, trata-se de um obsessor, um egum, uma quiumba, que traz energias negativas e deve ser afastado. Naturalmente, nem todos os espíritos dos mortos são bons. Aqueles que não tiveram bom caráter, de fato, possuem uma energia ruim, já que não produziram ações valorosas quando vivos, mesmo que sejam um parente querido. E é muito importante entender isso. A chave do entendimento está em compreender que o domínio do pensamento cristão retirou de nós a prática do culto ancestral e nos fez absorver o costume de rezar missas para encaminhar as almas e de fazer trabalhos para despachar o egum, mandando-os para bem longe da nossa vida, quando, na verdade, nem todos os mortos devem ser afastados de nós. Os bons espíritos, pertencentes à nossa árvore genealógica, ou seja, da nossa família, devem permanecer conectados, auxiliando-nos como guardiões pelo acúmulo de saberes que possuem. Nesse sentido, uma entidade que acompanha, protege, guia você pode ser um parente designado por Olorum Tupã para conduzi-lo e aconselhá-lo intuitivamente para as melhores escolhas que o levam ao bom cumprimento do destino e, consequentemente, ao encontro da tão desejada felicidade. Porém, isso só é possível quando a conexão está bem ativa. Quando ela está enfraquecida, a sintonia não acontece, sendo esse um dos motivos que contribuem para que nossa mediunidade
fique em desequilíbrio, gerando-nos mal-estar, pelo fato de o canal de comunicação astral estar bloqueado. Alguns desses espíritos foram lideranças tribais de nosso clã. Acumularam grande força e poder de cura e proteção, e por isso têm o compromisso de dar continuidade a esses saberes ancestrais como entidades, agindo sobre nossa mediunidade por meio das funções, dons, cargos que temos dentro do terreiro, como cânticos e toques de atabaque, cambonagem e até mesmo incorporação e direção de uma comunidade religiosa, no caso das mães e pais de terreiro. Um dos mais bonitos fenômenos que temos dentro do chamado ancestral se dá quando somos informados de que somos médiuns e temos um compromisso com a Umbanda ou com o Candomblé. Isso significa considerar a forte possibilidade de que, em alguma existência anterior... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.